Vamos estudar agora o conceito de integração de sistemas. Então, o que é esse conceito de integrar os sistemas que são utilizados na indústria 4.0? Então, os sistemas eles são integrados na verticalização e horizontalização. Então, como você tem visto, as empresas buscam cada vez mais estratégias que aumentam os lucros no mercado altamente dinâmico. Então, o aumento dos lucros já não está mais relacionado ao preço do produto, e sim à diminuição dos custos empresariais. Tá? Porque o mercado define qual é o preço do produto. Então, para mim obter lucro, eu tenho que diminuir os custos empresariais. Um dos conceitos que abordam as mudanças estratégicas são a elaboração de produtos de maneira vertical e horizontal. Então, eu vou pegar no meu processo, verticalmente é o que são os meus processos que eu tenho na minha cadeia produtiva, e horizontalmente, por exemplo, eu tenho que pintar aqui o meu equipamento. Horizontalmente eu tenho materiais que eu preciso ter para esse processo funcionar. Então eu vou tentar diminuir os custos, diminuir esse custo na minha linha de produção. Também tem um desafio para as empresas que estão ou estarão de transição para 4.0. Então, cada vez mais os sistemas de TI, tecnologia da informação, e TA, tecnologia da automação, ainda não estão sendo integrados, mas eles precisam estar sim integrados. Então, essa comunicação ela vai começar a existir, tá? Porque eu preciso ter cada vez mais informações vindo do meu chão de fábrica, tá? Então, e ainda os sistemas não foram pensados para ser integrados ainda na sua totalidade. Existem sim tecnologias já disponíveis, porém elas são muito caras. Então, se a empresa for uma empresa pequena, ainda isso é muito caro para os profissionais de TI se comunicarem com os de TA, tá? Então, sim, vai precisar ter essa comunicação entre as duas redes para que a gente consiga ter esses sistemas integrados, tá? Outra coisa que cresce é a comunicação de sistemas para coleta, compartilhamento e análise de dados, tanto como a gente já viu para o Big Data, para do IoT. Então a gente vai precisar ler e comunicar, tá? Para compartilhar e fazer uma análise desses dados. Então, integração de sistemas. Eu preciso estar ligando todos eles. Por exemplo, a gente já estudou robótica avançada, sensores e atuadores, eles precisam captar e enviar sinais pelas redes, tá? Para ir para um Big Data. A internet das coisas, então eu preciso conectar todos os meus equipamentos para receber dados e enviar dados de sensores e atuadores para que seja disponibilizado na rede. O Big Data, que ele recebe todas as informações e todos esses dados e ele armazena para que a gente consiga ver e ler isso no ambiente interno e externo. Computação na nuvem, não é só eu pegar esses dados e jogar para um grande arquivo, eu tenho que pegar isso e ter ele salvo, com uma grande capacidade de processamento. Então eu preciso de sistemas de informação dentro e fora dos domínios da fábrica. E aí que entra uma questão muito importante também, a segurança digital, que permite que a minha informação saia através da internet ou da Ethernet do ponto A até B, podendo operá-las, mas isso sem permitir invasões, porque imagina só, alguém consegue se infiltrar na minha rede entre A e B e toma o controle da minha fábrica. Então, se o invasor pode parar máquinas, ele pode também operar remotamente e expor os trabalhadores de planta a riscos físicos, ou então implantar um vírus que simplesmente faça com que a minha linha de produção pare, trave e ele solicite um resgate. Então, a minha segurança digital é muito importante, tá? Para esses equipamentos e sistemas de informação, tá? Que transitam entre as máquinas. Então, quando eu faço a integração dos sistemas, eu tenho que tomar muito cuidado com essa parte de segurança digital. Então, em outras palavras, eu tenho que compartilhar esses dados e essas informações
com sistemas, máquinas, equipamentos que consigam transformar essas informações. Mas para quê? Para que todas as áreas, tá, da minha linha de produção consigam e possam estar interligadas. Por exemplo, a área de negócios que vende o produto e dar informações sobre o que o meu cliente está precisando, quais são as suas necessidades e como fechar melhores negócios. Relações e funções, ou seja, o que eu posso informar, de informações, dados necessários, tipo cor, peso, tamanho, tá? Comunicação, acesso à informação, eu saber, por exemplo, a localização do meu equipamento, da minha encomenda, onde é que ele está, integração, transição do mundo físico para o virtual, ou seja, eu tenho uma simulação e essa simulação eu consegui imprimir numa impressora 3D, fazer ela num processo de manufatura, então eu consigo fazer essa integração. Dispositivos reais, então eu consigo através disso fazer a personalização dos meus processos, né? Então eu consigo, por exemplo, assim, numa linha de produção, eu consigo visualizar, por exemplo, numa montadora de veículos, eu consigo fazer encomenda no site deles. Então eu vou fechar um negócio, eu vou citar ali quais são as funções e que o meu veículo vai ter, quais os acessórios que ele vai ter. Então eu envio os dados necessários. Então eu vou ter o acesso à informação se o meu carro foi fabricado ou não, e a fábrica vai saber o que eu estou querendo do meu carro. Então a transmissão do mundo físico para o virtual, então eu consigo ter essa integração, que eu solicitei um veículo exatamente naquelas condições, e dispositivos reais, ou seja, a minha fábrica vai me planejar com fornecedores verticalmente e horizontalmente exatamente o que eu preciso no meu carro, seja cor, acessórios e todas mais as funções necessárias que eu solicitei. Então toda essa cadeia aqui é muito bem vista na linha de produção de um automóvel. Então, camadas da integração dos sistemas. Camada de dispositivos, então são sensores e atuadores instalados na fábrica que enviam dados para a rede. Tá? Então, todos eles têm a capacidade de ler e responder a comandos de uma central de comando. Camada de integração, os dados passam do sistema físico, que é a rede, para um sistema virtual, que é na nuvem, que pode estar alocado dentro da empresa ou virtualmente em outro local ou em diversos lugares para ter sistemas de backup. Camada de comunicação, os dados são traduzidos para uma linguagem padrão, são estruturados e integrados, então eles vão utilizar de um protocolo padrão de comunicação, todas as fábricas, então para que eles consigam conversar na mesma língua. Camada de funções, essa camada fornece dados para as tomadas de decisão, é um canal para a integração horizontal de várias funções, ou seja, no momento que ele para em um processo, ele vai ter diversas funções ali que ele vai ter que fazer e ele vai integrar isso. Camada de informação, os dados são analisados e selecionados por cada área, que pode fazer uso deles. Então os dados são analisados, disponíveis, permitem assertividade e agilidade na tomada de decisão. Ou seja, se eles vão fechar um negócio, nós temos que fabricar 150 mil produtos. Então eu vou pegar essa camada de informação e vou verificar se a minha integração e os meus dispositivos, o quanto tempo eles conseguem fabricar esses 100 mil produtos. Então eu consigo ter essa informação antes de fechar um negócio, mesmo sendo vendedor, porque eu sei que a minha fábrica me fornece essa informação. E no contexto da indústria 4.0, o que isso permite? Tá? Sensores e atuadores na fábrica enviam dados para a rede. Esses dados fornecem informação detalhada sobre os principais processos, como parada de produção, quantidade de produtos, qualidade de produtos, rastreabilidade, ou seja, onde é que eles estão, gestão de custo, gestão de manutenção, ou seja, qual que vão ser as paradas e quando que eu vou fazer manutenção do meu equipamento. Planejamento da produção, ou seja, eu sabendo quantos produtos eu consigo gerar e fabricar, né? Então eu consigo planejar o quanto tempo eu vou demorar para fazer a produção disso. Indicadores e métricas, que são os KPI. Então, quem está conseguindo fazer essa integração de sistemas permite que
ter mais velocidade de resposta e capacidade de produção da minha linha de produção. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Você imagina quanto vale a capacidade de antecipar e evitar problemas antes da produção parar? Quanto que isso representa para uma indústria? Por exemplo, eu não vou citar nome, mas eu conheço uma montadora que ela fabrica um veículo automotor a cada 52 segundos. Então, um veículo automotor hoje deve estar, vamos citar aí, em torno de uns 60 mil reais. Então, se a linha de produção parar por meia hora, quantos produtos ela deixou de produzir? Quantos mil reais deixou de entrar no caixa dela? Então, você consegue imaginar o quanto que essa capacidade tem de impacto, de prever esses problemas, esses acontecimentos, para evitar que a produção pare e eu tenha um prejuízo grande?